A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Boa noite, eu sou Johnny Schemberg. Estou chegando para anunciar o Jornal da Central TV. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Gente, o que vou relatar hoje é muito preocupante. Para avaliar esta manifestação, preciso informar que continua no mundo a falta de mão de obra. E esta falta de mão de obra requer muita, mas muita atenção do mundo e principalmente do Brasil, que é um país carente de mão de obra especializada. Esses profissionais são difíceis de encontrar aqui no nosso país, principalmente nesta época de crise mundial da pandemia do Covid-19. Dito isso, passo a expor uma indignação. Vejam, existem comentários nos corredores acadêmicos de que o governo estadual, existe comentário no mundo acadêmico, de que o governo estadual quer acabar com os cursos técnicos que são ministrados no período noturno. Agora precisamos convocar o governador Carlos Massa Ratinho Júnior para confirmar ou não estas informações. Se o estudo técnico for extinto do ensino noturno, se efetivará então um descaso para com toda essa gente. Com extremo sacrifício mental e físico, muitos trabalhadores buscam especialização fora do expediente de trabalho, porque é a única possibilidade. Porque o estudo no Brasil é muito difícil. E se o governo estadual não for sensível a tudo isso, o trabalhador continuará sendo explorado e sacrificado no nosso país. Então, convocamos a atenção do governador Carlos Massa Ratinho Júnior para que isso não se efetive, para que isso não venha a acontecer. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O destino sustentável do lodo de esgoto, chamado biossólido, é um grande desafio para as empresas. Mas o uso agronômico do material é viável e rentável para a agricultura. O lodo de esgoto serve como fonte de matéria orgânica e nutrientes para o solo, pois tem alta concentração de nitrogênio e fósforo. E fica mais estável, homogêneo e tem odor mais suave que o humus. Viabilize o uso sustentável do lodo de esgoto na sua plantação. O meio ambiente, a empresa parceira e a sua produtividade só tem a ganhar. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados rejeitou proposta que proíbe o transporte de dinheiro para suprimentos ou recolhimento nas caixas em shoppings, supermercados e similares. Isso durante o período de funcionamento desses estabelecimentos. A medida está prevista no projeto de lei 4.060 de 2019 do deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso do Sul, e tem o objetivo de impedir o trânsito de valores e também de armamentos nos horários de maior circulação de pessoas. Ao ver um espaço arrombado em um terreno próximo ao Colégio João Paulo I, no bairro Boa Vista, em Curitiba, Aguinaldo Afonso Carneiro logo teve uma ideia de criar um projeto para estudantes e também, com a ajuda dos estudantes, conseguiu efetivar isso.
Foi assim que surgiu uma escola verde multiuso, onde os alunos podem plantar, interagir com o meio ambiente e ter aulas sempre ao ar livre. O projeto chegou a receber um prêmio em 2000, concedido pela nova escola-instituição sem fins lucrativos, que atua no desenvolvimento de produtos, serviços e também conteúdos voltados aos professores. O Papa João Paulo I, que ocupou o posto por apenas 34 dias em 1978, será beatificado pela Igreja Católica, disse o Vaticano, através de um comunicado. Também afirmou que o Papa Francisco aprovou o decreto reconhecendo o milagre atribuído à intenção do falecido, Papa italiano cujo nome de nascimento era Albino Luciani. O governo do Paraná foi o primeiro a confirmar compromisso com a União com o novo PNATRANS, Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. É um plano de metas focado em reduzir o índice de mortes no trânsito e conta com a inclusão de princípios e também de ações que alinham o país à agenda global de segurança viária. Também reforça o compromisso de reduzir em pelo menos 50% as mortes no trânsito brasileiro dentro de um período de 10 anos. Diante do cenário de alta nos preços dos combustíveis e também dos alimentos, o governo estuda criar um fundo de redução da pobreza com recursos oriundos da venda de ações da Petrobras. A informação é de fontes da equipe econômica do governo federal. A ideia de vender a Petrobras foi manifestada pelo presidente Jair Bolsonaro em entrevista à imprensa. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Olá, está no ar o Jornal Acontece com as notícias do Sistema Fecomércio. No dia 10 de setembro, teve início a primeira turma de especialização em cozinha nacional e internacional, ofertada pela Faculdade Senac Curitiba Centro. A pós-graduação em gastronomia do Senac é um grande sonho que está se concretizando com essa primeira turma. É a primeira pós em gastronomia do Paraná inteiro e ela traz um complemento, como também para a graduação, que iniciou há 1 ano e meio atrás. A especialização tem aulas quinzenais às sextas-feiras e sábados no formato presencial. Com carga horária de 360 horas, os módulos abordam as gastronomias nacional e internacional, clássica e contemporânea, gestão de empreendimentos gastronômicos, legislação, enologia, bebidas e coquetelaria e alimentação vegetariana e vegana. A minha história na gastronomia começou no Senac. Eu estava trabalhando de forma independente e daí fui fazer um curso de chefe gourmet. Se eu não me engano, acho que foi lá por 2016 ou 2017, porque eu tive uma experiência muito boa no Senac, sabe? Os professores que eu tive na época no curso de chefe gourmet foram absurdamente inspiradores, assim, sabe? Eles foram muito bons, me abriram muito a mente, sabe? Então, eu sempre pensei, eu falei, nossa, o dia que o Senac abriu uma pós, eu vou ser a primeira aluna a me matricular. De maneira totalmente online, o Salão de Franquias ocorreu nos dias 9 e 10 de setembro. Foram mais de 4.000 inscritos, com participantes de franquias expositoras de 10 estados.
A realização é do Sebrae, Fecomércio, em parceria com a Associação Brasileira de Franchising. Na abertura, o diretor de operações do Sebrae Paraná, Júlio César Agostini, destacou a parceria histórica com a Fecomércio Paraná. Nós, do Sebrae Paraná, temos uma parceria histórica com a Fecomércio, principalmente nos trabalhos de franquia e nos salões presenciais, tá, André? E, evidentemente, com esse ciclo aí da corona crise, vamos dizer assim, né? Com o fechamento, digitalizamos o salão para que nós pudéssemos continuar os negócios mesmo nesse ambiente. Por meio de ambiente virtual, as interações ocorreram nos 2 dias, das 9 horas às 18 horas. As áreas participantes do evento foram alimentação, casa e construção, moda, saúde, bem-estar e beleza, serviços e outros negócios e serviços educacionais. O Salão de Franquias, uma realização da Fecomércio Paraná e do Sebrae, contou com a participação de 88 franquias de 3 estados brasileiros e mais de 5.600 pessoas se inscreveram. Foram mais de 480 agendamentos no evento, quando os inscritos puderam conversar em tempo real, conhecer e tirar dúvidas sobre os negócios de seus interesses diretamente com os franqueadores. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Grupo das 7 Economias Avançadas, o G7, disse que qualquer moeda digital emitida por um banco central deve apoiar e não causar danos a capacidade do banco de cumprir seu mandato de estabilidade monetária e financeira e também deve atender a padrões rigorosos. Se emitida uma moeda digital de um banco central, completaria a caixa e poderia atuar como um ativo de liquidação seguro e líquido e uma âncora para o sistema de pagamentos, disseram os países do G7 após a reunião. Os pesquisadores Hermano Castro, da Fundação Oswaldo Cruz, e Roberto Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviaram proposta ao presidente da Comissão Especial de Carnaval da Câmara de Vereadores do Rio, Tarcísio Mota, de indicadores para a realização de um carnaval seguro em 2022. O relatório foi encaminhado também à Comissão Científica do município. De acordo com Mota, o mais importante é a questão da vacinação e que a cobertura vacinal alcance números significativos, não apenas na capital fluminense. Como o carnaval é um evento que recebe muitos turistas na cidade, é preciso que a gente fique com 80% da vacinação também no estado e no país, disse ele. O Brasil ultrapassou a marca de mais de 100 milhões de pessoas com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Apesar do marco positivo, o epidemiologista e pesquisador da UFPEL, Pedro Halal, afirmou que as máscaras serão apenas descartadas após a estabilização do número de óbitos de pessoas com a doença. Eu acredito que ainda no final de outubro é preciso manter a máscara com todos os cuidados. Mas vejo que a partir de novembro é bastante provável que possamos tirar as máscaras em ambientes abertos. A data da retirada da máscara não deve ser vista apenas como percentual de vacinados, mas também com a média móvel de óbitos. Eu acredito que no dia em que o Brasil estabilizar a média móvel de óbitos, abaixo de 300, por exemplo, já dará para pensar na retirada das máscaras em lugares abertos, afirmou o especialista. 11 estados e o Distrito Federal pretendem adotar ou já sancionaram leis estaduais para a distribuição gratuita de absorventes na rede de ensino, indica o levantamento feito pela agência CNN. A ação visa combater a evasão escolar, já que a falta de absorventes e a impossibilidade de comprá-los fazem com que meninas deixem de ir à escola. Os 11 estados, além de São Paulo, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Amazonas, Pará, Ceará, Bahia, Paraná, Roraima e Rio Grande do Norte. A Assembleia Legislativa do Paraná inicia nos próximos dias a discussão de um projeto protocolado pelo Poder Executivo, que trata do parcelamento de valores relativos ao ICMS, incidentes sobre medicamentos e produtos farmacêuticos. O projeto de lei complementar institui um programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais relativos ao ICMS, sujeitos ao regime de substituição tributária,
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de maio de 2020 e que tenham sido objeto de comunicado de autorregularização pelo risco estadual aos estabelecimentos varejistas de produtos farmacêuticos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou ofício para o Supremo Tribunal Federal, o STF, opinando de forma favorável ao passaporte da vacina implementado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo o PGR, o decreto municipal está de acordo com a jurisprudência do STF, que reconhece a autonomia e a legalidade dos governos locais para que esses possam tomar medidas para a contenção de doenças. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Somaprint, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. A Unileu é uma organização não governamental que tem 17 anos de existência e nasceu com o objetivo de trabalhar o desenvolvimento e a empregabilidade de públicos em situação de vulnerabilidade social. Os nossos cursos sempre foram presenciais e aí com a pandemia a gente teve que se readequar. Hoje a Unileu ela possui uma plataforma online e os nossos cursos gratuitos estão todos disponibilizados nessa plataforma. Então, entrando no nosso site, todos os interessados conseguem se matricular, se capacitar e melhorar o seu currículo. Presencialmente, nesse momento, nós retomamos os cursos de aprendizagem profissional, então algumas turmas vão retomando. E para o ano que vem a gente pretende ter turmas presenciais de cursos gratuitos, mas a gente tem muitos projetos bem interessantes de desenvolvimento online, com aulas ao vivo e aulas gravadas que estão abertas a todos os interessados. Nós somos uma organização não governamental, somos uma ONG, né? E nós trabalhamos com a inclusão desde o nosso nascimento, né? O nosso objetivo é realmente conscientizar, sensibilizar os nossos parceiros e a sociedade como um todo da importância, da necessidade da inclusão da diversidade nos ambientes corporativos, sociedade, organizações como um todo. Então a gente está aqui para promover esse desenvolvimento, essa sensibilização e intermediar esse processo de inclusão com os nossos parceiros. Então a Unileu, seu objetivo é o processo de desenvolvimento desse público, né? Então recebemos os nossos usuários aqui, entendemos as suas demandas, fazemos a análise desse processo e o atendimento do que está dentro dos serviços da instituição e o encaminhamento para as redes de apoio quando os serviços não fazem parte, né, do nosso processo. E depois desse processo de desenvolvimento, de capacitação, de orientação profissional, nós fazemos a intermediação com os parceiros para inserção no mercado de trabalho, né? Então, empresas parceiras da instituição fazem as suas aberturas de vagas conosco, né? As pessoas cadastradas, os usuários cadastrados na Unileu conseguem verificar essas vagas diretamente no nosso site, se candidatar aos processos seletivos. Lembrando que a Unileu é um intermediador, né? Ela faz o contato entre esses dois lados, empresa e candidato, mas o responsável pelo processo seletivo é o parceiro, né? É a empresa parceira. Então, por meio desse intermédio, muitas pessoas conseguem sua colocação no mercado de trabalho, sua inserção, e aí entra novamente um novo serviço, né? Que é um serviço que nós oferecemos, que é o processo de retenção dessas pessoas. Então, hoje nós temos aí mais de 60 parceiros em todos os programas que nós realizamos. Dentre eles, a gente tem a Renault do Brasil, a Mondelez, Hospital Pequeno Príncipe, Supermercados Condor, Festival, dentre outras empresas, e que todos podem verificar aí no nosso site. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação.
Projeto em trâmite na Câmara Municipal de Curitiba pretende atualizar o Código de Saúde da cidade, estabelecido pela Lei 9.000 de 1996. Proposta pelo vereador Erivaldo Oliveira, do Cidadania, a mudança tem como objetivo implementar as diretrizes das práticas integrativas e complementares ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, alinhando assim as capitais às legislações nacional e também estadual sobre esse tema, com o objetivo de um substitutivo geral apresentado pelo vereador. Bate-boca das redes sociais entre o presidenciável Ciro Gomes e a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Ciro Gomes divulgou vídeo afirmando que o PT é hoje um deserto de lideranças e que o egocentrismo político sempre foi e continua sendo a característica mais marcante do ex-presidente Lula. No vídeo de quase 6 minutos, Ciro Gomes reafirma seu posicionamento de que Lula foi um dos principais responsáveis pela queda de Dilma. Repito, Lula, sim, foi o maior fator de desestabilização do mandato de Dilma Rousseff. Ele fez isso de forma, às vezes consciente e às vezes inconscientes, afirma Ciro Gomes. A China planeja investir bilhões de dólares no Afeganistão, sob a condição de que o Talibã garanta a segurança das propriedades dos trabalhadores chineses. A afirmação foi feita pelo vice-ministro do Talibã de Informações e Cultura, Zabilan Mujahid, em entrevista à rede norte-americana Voice of America. O interesse do Talibã se busca um parceiro comercial que possa explicar pela necessidade urgente de gerar riquezas no Afeganistão, que sofre com as sanções globais e tem uma economia em frangalhos. E, de um país historicamente pobre, a principal fonte de dinheiro tende a ser a exploração mineral, que esconde uma riqueza avaliada em até $1 trilhão. O Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, e o Sistema FIEP, parceiros na elaboração do RADMAP Biotecnologia 2031, realizaram a primeira articulação da Rota Estratégica. O Tecpar, convidado para coordenar as atividades de biotecnologia relativas ao segmento de saúde, apresentou o primeiro tema da área e também a especialistas do Estado, o estímulo da pesquisa sobre o uso de células-tronco como produto de terapia celular avançada. O projeto é uma iniciativa do Sistema FIEP que vai conduzir os segmentos considerados estratégicos para o Paraná em um processo de criação e conhecimento em relações e mudanças de tendências da nossa economia, da tecnologia e também da sociedade que ocorre em âmbito global, nacional e também de forma a antecipar o impacto dessas mudanças e também destas tendências. A Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu os Estados Unidos para o Conselho de Direitos Humanos sediado em Genebra. Mais de 3 anos após, o governo Trump boicotar a entidade, devido ao que classificou como uma inclinação contra Israel e uma falta de reforma. Sem concorrentes, os Estados Unidos receberam 168 votos na eleição, que foi secreta, dos 193 membros da Assembleia Geral. O país inicia seu mandato de 3 anos em 1º de janeiro de 2022 e manterá confrontos com Pequim e também com Moscou, que iniciaram o mandato no Conselho neste ano. Militares do Brasil e dos Estados Unidos participarão de um treinamento conjunto em território brasileiro de 28 de novembro a 18 de dezembro, segundo informações do Exército Brasileiro. O exercício de adestramento visa capacitar tropas do 12º Batalhão de Brigada da Infantaria Leve Aeromóvel, sediada em Caçapava, no interior de São Paulo. Esta será a segunda experiência realizada por meio do chamado CORE,
uma operação militar do exército americano para exercícios e operações combinadas do exército dos dois países que praticam ações voltadas à segurança internacional. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Johnny, boa noite, um abraço Zé Domingos. Um abraço a você, Biro, um abraço a todos. Natasha, Zé, para nossos cumprimentos também. Zé, de novo o Coritiba perdeu, mas tem mais sorte do que juízo, hein? Porque aqueles que poderiam encostar um pouco mais também perderam. E o Atlético de novo em casa acabou se complicando, Zé. Infelizmente, mais uma segunda-feira em que falamos com tristeza dos resultados dos times paranaenses. Coritiba derrotado, Atlético Paranaense derrotado, Operário e Londrina ficaram apenas no empate, ruim para os dois, efetivamente dias negativos para o futebol paranaense. E estes dias negativos têm se repetido. Infelizmente, nas últimas rodadas, Coritiba e Atlético não foram bem, o Londrina na zona do rebaixamento, o Operário cada vez mais afundado. Enfim, as coisas precisam melhorar em termos do futebol local. O Atlético Paranaense procura justificativa, dizendo que tem um jogo decisivo na quarta-feira frente ao Flamengo na Copa do Brasil. Mas isto não é justificativa, porque todos os jogos têm que ser encarados com responsabilidade, com firmeza de atuação, o que não tem acontecido com o Atlético. Ah, mas poupou os jogadores. Mas poupou porque quis poupar. E tem procurado poupar jogadores, e nesta situação os resultados têm sido negativos no Campeonato Brasileiro. Ainda o Atlético mantém uma posição razoável na competição, a exemplo do Coritiba, que tem levado, eu não acredito em sorte, mas alguma coisa diferente tem favorecido ao Coritiba, porque o Coritiba não ganha e os outros também não ganham. Então o Coritiba vai mantendo-se na liderança. E até quando isto vai acontecer? Está na hora do Coritiba se recuperar, já tem jogo nesta terça-feira, precisa muitíssimo da vitória para se reencontrar e buscar o objetivo maior, inicial, que é de voltar à elite do futebol brasileiro. Mas a expectativa do torcedor é mais avantajada, é de o Coritiba ser o campeão da Série B. E o Atlético Paranaense, a continuar nesta batida, se não se recuperar, poderá até perder a oportunidade de se classificar já através do Campeonato Brasileiro para a sequência de uma competição internacional. Num todo, Zé, esse Campeonato Brasileiro, tanto a Série A quanto a Série B, essas duas séries estão te convencendo? Em determinados jogos, vemos boas movimentações, planos táticos, técnicos, bons jogadores. Em outros, é uma pobreza total de toques para o lado, para trás, uma mediocridade. Mas, de uma forma geral, como o nosso campeonato é muito competitivo, é muito disputado, pode-se dizer que
o futebol brasileiro começa talvez a se engrenar em termos futuros. Valeu, um abraço, até amanhã cedo, Zé. Até outra. Encerramos aqui o Jornal da Central TV Brasil. É calmo o início da madrugada. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.